amores. Antes de mais nada, um Feliz Natal da Cleide em casa e da Joyce. Feliz Natal pra vocês. Isso, gente, um pouquinho da nossa ceia. Olha isso aqui, a nossa menina aqui que fez essa tábua de frios. Fala lá, Joyce. Uma delícia, foi feito com queijos frescos, parmesão, queijo gorgonzola. Também a gente colocou um molho de brusqueta, salame, a gente fez uma rosa de salame. Umas torradinhas também, um chocotone para ficar bem natalino. Uvas verdes e também roxas, damasco e torradinha. E ficou esse resultado muito bonito. Olha que delícia, certo, gente! Vai ser nossa entradinha, né? Isso, a nossa ceia ainda. Quem não se inscreveu, gente, corre lá se inscrever e curte, compartilha pra nos ajudar. Depois ainda vai ter a sobremesa, né, mãe? Vai ter sobremesa, vai ter o peru Chester, vai ter Cleide em casa com batom vermelho. A jantinha completa, né? Eu ainda não tô pronta ainda, mas entradinha, prato principal e o nosso aniversariante do dia, que é Jesus, né, gente? Amém. Então, ó, não se esqueça. Rapidão. Depois. Até o peruzinho já tá aqui, tá, gente? Ó, eu comprei essa ave festa aqui, como eu já mostrei pra vocês, ó. E aqui tá as bagunças aí do fígado e coisa arata que eu já piquei. E eu vou colocar o recheio aqui, gente. E eu vou botar depois o caldinho dele por cima, tá? Pra ele ficar bem temperado, gente. Eu ainda acrescento mais um pouquinho de tempero, sal. É porque eles não vêm com aquele gosto saboroso, né? Então, né, gente, pra não demorar muito aqui, ó, eu já quero mostrar o que eu fiz aqui, tá, gente? Aqui, ó, coraçãozinho, moela, tá? E o fígado e os temperinhos a gosto que eu coloquei aqui, tá, gente? Isso aqui vai ser para o recheio do peru, tá? É aquele recheio mesmo de gostinho da casa da vovó. Você pode fazer não só para peru, tá, gente? Esse recheio pode ser pro franguinho aí do final de semana. Enfim, ele fica uma delícia, tá? Receitinha bem fácil e eu vou engrossar ele com trigo, né? Então, gente, aqui é bem simples, né? Ó, o processo aqui, ó. Já está aqui no foguinho baixo, a gente vai colocar aqui, ó, a farinha de... Ah, não. Então, gente, esse processo é bem simples, ó, eu deixei bastante caldinho. É pra fazer aquela pastinha, tá, gente? Então, aqui a gente já pega, ó, vai colocando ali no foguinho baixo, ó, sem segredos, tá? E vai fazendo, pra gente até virar ficar bem pastosinho. Aquele caldinho, gente, ó, eu coloco todo aquele caldinho que tá dentro, eu não jogo fora, eu coloco aqui. Agora eu vou enliar ele bem e vou colocar pra sair até a ceia da noite. Então, né, gente, ele fica assim, ó, aquele recheio mesmo que ele salta aqui pra fora, ó. Eu enchi lá dentro, tá todo cheio. Então, aí você dá uma prendida, fecha com papel alumínio, gente, e bora sai. E aí a gente vai estar pincelando aqui, né, gente, com manteiga, né? É bastante manteiga aqui, tá, gente? Vocês caprichem aí. E eu vou enrolar ele e já vou pôr no forno, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa para o peru do Natal, Chester ou franguinho de cada dia, gente. Ela é muito gostosa, bem caseira, aquele recheio lá do tempo da vovó. As cozinheiras aqui de plantão, né, gente? Cleide em casa aí, ó, ceia do Natal. Estamos esperando a próxima cozinheira aqui, ó, bagunça, gente. Ó a bagunça que tá por aqui. E a Joyce ainda não chegou para nos ajudar. Nós estamos aqui assim, gente, ó, com hidratação no cabelo. Já até secou a minha hidratação, hein? Já vamos se arrumar para depois vocês verem como é que nós vamos ficar limpo o Natal, tá? E agora eu vou lá, ó, fazer uma farofinha. Jennifer já fez a maionese. Jennifer, já. Cadê a nossa outra cozinheira de plantão aí? A Joyce falou que ia vir cedo, ainda não veio, gente. Olha o nosso cantinho do café, eu amei. Quem não viu o vídeo ainda vai lá ver, tá, gente? Ó, aqui nós já estamos, vamos colocar aqui a cestinha de frutas. Então, conforme vai acontecendo, gente, eu vou gravando pra vocês, tá? Bagunça real pra vocês. Depois eu gravo um pedacinho da nossa ceia de Natal. Cleide em casa aí, mostrando a ceia pra vocês, tá bom? Então, né, meus amores, aqui, ó, vai ser pra nossa farofinha, tá? Uns temperinhos aqui pra nossa farofa. E eu vou mostrar aqui como é que já está aqui a nossa farofinha aqui, gente, ó. Eu estou aqui
mexendo aqui, tem bacon, linguiça pura. E está aqui fritando para fazer aquela farofinha maravilhosa aí, tá? Porque é uma ceia de Natal sem a nossa farofa, gente, mas eu não coloco uva passas na farofa não, tá? Eu vou fazer um arrozinho à grega aí, vou gravar um pouquinho pra vocês, mas a farofa não, gente. A farofa eu gosto só de fazer essa bem tradicional, né? Aí eu coloco aqui, ó, deixo fritar aqui o bacon com a linguiça, não é calabresa, essa é linguiça Jaraguá, tá? É daqui de Jaraguá do Sul, linguiça de porco. E aqui os temperinhos, aqui eu coloco cenoura, gente, cheirinho verde, cebolinha roxa, tá? Quem viu lá o vídeo do nosso cantinho do café aqui, né? Eu tô apaixonada nesse cantinho. Aí aqui hoje, então, dia 24, né, gente? Estamos aqui preparando a ceia. E ó, quem é que está arrumadinho aqui? Eu falei lá que o meu marido não tinha arrumado essa tomada, né, gente? Ó, agora ele arrumou, tá vendo, ó? É porque esse ganchinho aqui é grande, gente, ó. Essas tomadas novas agora vem assim, né? Aquela outra ela era nova, mas só que ela não dava certo, ela era um pouquinho menor. Daí meu marido já trocou, agora ficou certinho aí, ó. Já está funcionando aqui. Um pouquinho a Julinha aqui. Oi, gente. Ó, ela me ajudou a fazer a tábua também, ó. Escolheu ali umas coisas outras, me ajudou. Ela ajudou a fazer agora, se precisar. É a Júlia Jean da Joyce. Feliz Natal. Feliz Natal. As meninas aí. Beijo, pessoal. Tchau. Gente, aqui, ó, essa tauba merece aqui, a tauba de frios da Joyce, merece aqui um close especial, né? Olha que coisa mais linda, bem feitinha. Aqui, ó, tem doces, tem salgados, ó, pra acompanhar, então, não precisa só ser em Natal, né, gente? Dá pra fazer no Ano Novo, dá pra fazer no aniversário, no churrasco de família, então, Cleide em Casa e Joyce Coelho aí dando umas dicas pra vocês, né, boneca? Tá na moda, né, pra gente fazer uma blogueira entradinha de jantar, de almoço, pra receber os amigos em casa, fica super chique e bem apresentado. Isso mesmo. Ó, gente, as 3 meninas aqui. Feliz Natal, pessoal. Natal. Feliz Natal. Julinha, Jennifer e Joyce. As meninas do Natal. A Pietra tá lá mamando. Já vai aparecer daqui a pouco. Então, né, gente, aqui eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui a nossa mesa, ó. Ainda aqueles pratos estão ali, né? É só assim, ainda eu já coloquei só os pratos, o peru ainda está por lá, né? Tô atualizando vocês aqui na nossa ceia do Natal. Olha que lindo que ficou aqui, né, gente, ó. Então, gente, aqui eu vou fazer aqui, ó, um arrozinho à grega aqui, que não é todo mundo que gosta. Aqui temos o nosso arrozão, aqui uma farofa e aqui a nossa saladinha. Vamos aí para nossa ceia. Gente, dá muita sorte, tá? Muita sorte comer um arrozinho com uva passa. Aqui, gente, a nossa ceia, ó. Fizemos uma mesinha de fruta. Aqui temos saladinhas. Aqui tem uma lasanha aqui, o nosso peru, ó, o recheio, gente, desse peru, né? Receitinha lá que vocês acompanharam. Aqui tem uma arroz à grega e arroz branco. E as saladinhas, maionese, aqui tem uma farofa. Então a nossa ceia ficou assim, maravilhosa. Ó, a Joyce, cozinheira de primeira mão. Você ficou maravilhosa, né? A gente vai jantar. Ó, a maioria da salada é com a Joyce. Parece que ficou uma delícia, né, mãe? E essa lasanha? Lasanha, essa também foi a Joyce que fez. Meu Deus, eu quero tacar na lasanha. E esse peru maravilhoso. Ai, eu faço também. Ai, que ceia top, hein? A Jennifer. Não me filma assim, assim no meio da cara, meu Deus. Diane, mãe da Pietra. Vamos aí, parece um balcão. Conhece, Joyce? Sobre isso tá tudo bem. Conhece isso aqui? Não, nunca nem vi. Também. O cabelo assim, o pessoal que marca hoje. Ó, gente, família grande aqui.
Família inteira. Ó quem é que tá aqui. Gabi, mostra aqui, Gabi, a plaquinha. Olha o que essa menina fez, gente, pra vovó. Olha que coisa mais linda desse. Ela que fez, né, Gabi? Fala aí. Eu peguei uma tela. Ela que pintou, gente. Que coisa mais doida da avó. Olha aí, gente, a família inteira aí, ó. Os alemão de Xaraguá, Jonathan. Esse é árabe, tá, gente? Não repare. Olha, todo mundo lá. Joyce, Luciano, Diane, ó. O seu José, o anfitrião. Gabi! Meu Deus. Olha isso, Gabi. gente. Todo mundo aqui. A Julinha. Cadê a Jennifer? Cadê a mamãe? Já vou lá procurar a Jennifer. Ela ia escapar, tá, gente? Mas ela não escapa, olha ali, ó. A Karina, mãe do Julinho. Aqui o bolo. Bolo do sabor. A X, como é que é? X-cake? Cake. Cheesecake que a Joyce fez. Ai, Joyce, que delícia. Cheesecake é melhor que a do lá no Ninho da Joyce. Ah, tem açúcar? Nossa, queijo tá frio, criatura. Não. Delícia. E os presentes aqui. Pode ficar com de ferro? Não, pode sair fora daí. Gente, aqui já é no outro dia aí, no dia de Natal, aliás, né? Foi a ceia à noite e hoje vim aqui. Eu não poderia deixar vir trazer pra vocês os meus presentes, os meus escolhidos aqui, que o meu marido me deu, que a gente vai escolhendo juntos. E vai ter aí, gente, um vídeo de looks do Natal. Me aguarde. Quem gosta desse tipo, as minhas amigas aí. Os amigos também, né, gente? Pra mostrar pras esposas, pra namorada, pra noiva. Então, gente, vou começar aqui, ó, com esse vestido que eu ganhei da Jennifer. Olha como ele tá lindo. Leite em casa também gosta do vestido longo aí, tá? Aqui, gente, ó. Aqui é o vestido da Sofia, tá? Ó, o vestido da Sofia aí. A gente acho que nem mostrou no vídeo, né? Ela tirou, tá, gente? Coloquei, ó, e ela tirou. Então, aqui é esse vestido longo maravilhoso que a Jennifer me deu, a minha filha Jennifer, tá? Vamos ter aí, rapidão, um próximo aí, um vídeo só de looks do Natal. E esse aqui eu escolhi, que eu ganhei do meu esposo, né? Que eu escolho e ele me dá. Ó, gente, aquela calça pantalona aí também, olha que linda, bem estilosa. É uma calça pantalona, agora que tá muito em alta, tá vendo? Fica show com um saltão aí, enfim. Ganhei essa blusa também que eu tinha escolhido já. Acho que até já tem um vídeo com essa blusa, porque eu vou lá, escolho e uso mesmo. Mas é de Natal. E esses shorts aqui, uns shortinhos jeans que a gente ama, né? Ó. Então essas foram as roupinhas aí, que vai ter looks de Natal pra vocês. Me aguarde. O nosso pinheirinho continua ali ligado. Ele tá tão lindo, né, gente, que eu deixo ele ligado aí, as luzinhas maravilhosas. E aqui, gente, nós vamos pras comilanças. A gente ama também, né? Ó, essa cesta aqui é da Doce Sabor, do meu filho, e da meu filho Jonathan e da Karina, que tem a panificadora Doce Sabor. Eles sempre dão essa cesta aí com muitas coisinhas dentro aí, uma delícia. E o Jonathan e a Karina, né? O Jamie e a Diane, gente, o pai da Pietra, que é o pai e a mãe do Juninho, me deram esse lacreme aí, gente. Olha isso, que delícia. Quem mais ama aí um panetone lacreme da Cacau Show? Que delícia, né, gente? Eu amo. Esse aqui, ó, é um panetone trufado. Que delícia, foi minha filhinha Joyce que me deu. Maravilhoso. Quem é que ama aí um panetone da Cacau Show, né, gente? Olha, a gente ama, eu gosto muito, né, dos panetones. Eu não sou muito chegada a doce, mas esses panetones aqui eu confesso pra vocês que é uma delícia, né? Olha isso. E sem falar que lindo. Então, assim ficaram os nossos presentes, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Então, né, meus amores, acabando o vídeo aqui com vocês. Como sempre, eu esqueço de acabar ontem à noite, era pra ter acabado lá, mas daí já deixei pra mostrar os presentes agora. Então eu vim aqui pra terminar o vídeo e dizer pra vocês aí que eu estou muito feliz com o Carinho esse ano inteiro, né, gente? Que vamos continuando a nossa parceria, juntos somos mais fortes. E desejando aí aquele Feliz Natal, Feliz Ano Novo, gente, tudo de muito bom, muitas realizações para todos nós, para nossa família, tá, gente? Com muito amor, carinho, Jesus no coração sempre, em primeiro lugar, né, gente?
e que a gente possa continuar aí um ano novo cheio de amor, paz e parceria, a gente aqui, todo mundo junto, crescendo nós aqui na plataforma do YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!